pega o livro de português para a gente fazer a correção da interpretação de texto. Coloca na página 183, árvore rara. Vamos fazer a leitura? Árvore rara. Aí está uma árvore engraçada que não dá frutos, nem folhas, nem flores, nem nada. Não tem seiva, nem raiz. Não atrai pássaros, nem formigas, abelhas, meninos ou pombos, nem mesmo faz sombra. Uma árvore que fica sumida o ano inteiro e quando chega o dezembro, todo mundo a tira do armário. E ela muda a paisagem das salas com suas bolas coloridas, neve de algodão, luzinhas, fitas de prata e ouro, e a seus pés brotam presentes, lembranças, sonhos de criança. Uma árvore para a gente colher alegria, tão rara e tão legal que só dá em casa na época de Natal. Vocabulário engraçada, que tem graça, que faz rir, que diverte. Seiva, líquido nutritivo que há nos vegetais. Brotam, surgem, aparecem. Época, período em que ocorre determinado acontecimento. De acordo com o texto aí, ele vem nos informar sobre a árvore de Natal. Nós estamos chegando no mês de dezembro e no mês de dezembro, de acordo com o nosso calendário, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Nós não vamos entrar em religião aqui, nós devemos respeitar a religião de cada um, mas tem famílias que comemoram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Outras famílias, elas não colocam árvores de Natal na sua casa, mas elas também comemoram ali, né, o nascimento de Jesus. A árvore de Natal, ela é um símbolo natalino, tá? No Natal, e foi escolhido o pinheiro para ser a árvore do Natal. Por quê? Porque o pinheiro, né, ele se mantém verde mesmo durante o inverno, tá? E a árvore, ela simboliza a vida. Então, por isso que ela foi escolhida aí, né, para as festividades no mês de dezembro. Então, tem famílias que fazem também brincadeiras, né, de amigo secreto, troca-se presentes, né, nessa data. E é uma data ali para a gente poder refletir sobre as nossas ações, sobre nossas atitudes, né, durante aquele ano que nós vivemos, o que nós devemos mudar, melhorar, né, a nossa maneira de ser, para que o próximo ano seja melhor. E a nossa casa tem que ser sempre um ambiente alegre, né? Nós devemos sempre comemorar aí o nascimento de Jesus, tá? Não só nessa época específica aí, né, de Natal, mas nós devemos sempre celebrar o amor durante o ano todo, tá? Bom, vamos para a página 184. Página 184, vamos então corrigir as atividades. Número 1, crie uma frase para cada palavra abaixo. Brotam. Vocês vão criar uma frase para a palavra brotam e para a palavra engraçada, tá? Então, resposta pessoal. Número 2, complete as frases com as seguintes palavras: seiva, brotam, época, tá? Tem um mosquitinho aqui, viu? Então, letra A, as flores no jardim. Qual que você vai preencher aí? As flores no jardim. Então, as flores seiva? Não. Brotam? Isto. As flores brotam no jardim. Letra B, a escorria nos vegetais. Ao que escorria nos vegetais? A seiva. Isto, a seiva
escorria nos vegetais. Lembrando que seiva é o que, gente? É um líquido. Lá no vocabulário tá lá o significado de seiva, tá bom? Um líquido nutritivo que há nos vegetais. Letra C. De Natal ficamos felizes. Então, na época de Natal ficamos felizes. Na verdade, nós devemos ser felizes o ano todo, não só na época do Natal. Nós devemos celebrar o amor o ano todo, tá? Então, as pessoas, elas têm essa tradição aí de só no Natal, elas demonstrar amor, carinho, afeto pelo próximo, fazer o bem, né? E aí distribuir cestas básicas, ajudar o próximo, mas na verdade nós devemos ter essas atitudes durante o ano todo. Se alguém está precisando de alguma ajuda, nós devemos ajudar e não esperar só no Natal. Número 3. Acione corretamente. Engraçada. O que significa engraçada aí? De acordo com o nosso vocabulário. Que tem graça, que faz rir, que diverte. É uma pessoa engraçada ou algo engraçado. Número 1 aí, então. Época. Número 2, época. Vamos olhar no dicionário o que significa época. Época, período em que ocorre determinado acontecimento. Vamos colocar então o número 2 aqui. Período em que ocorre determinado acontecimento. Seiva, número 3, seiva. Líquido nutritivo que há nos vegetais. Vamos colocar número 3 aqui. Número 4, brotam. Sobrou qual? Surgem, aparece. Vamos colocar número 4 aqui. E no nosso vocabulário tá do mesmo jeito. Surgem, aparece. É o significado de brotam. Página 185. Qual é a árvore a que o texto se refere? Ele se refere à árvore de Natal. Árvore de Natal. Que simboliza o pinheiro, tá? Então, eles fabricam as árvores de Natal, né? Olhando como o exemplo o pinheiro, tá? Releia o trecho do texto. Aí está uma árvore engraçada, que não dá frutos, nem folhas, nem flores, nem nada. Por que essa árvore não dá frutos, nem folhas, nem flores, nem nada? Porque ela é uma árvore artificial, ela não é verdadeira, tá? Porque ela é uma árvore artificial. Artificial, não tem vida. Não tem vida. Então, ela é uma árvore apenas para enfeite. Em qual mês tiramos essa árvore do armário? Então, é no mês de dezembro. No mês de dezembro é a época que as pessoas enfeitam aí seus lares, né, seus estabelecimentos com árvore de Natal. Descreva como é a árvore de Natal de acordo com o texto. O que tem na árvore de Natal de acordo com o texto? Tem bolas coloridas, neve de algodão,
luzinhas, fitas de prata e ouro. Então, de acordo com o texto, nós temos aí, tá? Informando aí como que é a árvore de Natal. Então, está aqui no texto, tá? Bolas coloridas, neve de algodão, luzinhas, fitas de prata e ouro. De acordo com o texto, essa árvore é muito especial. O que podemos colher dela? Nós podemos escolher dela o quê? Alegria. Então, de acordo com o texto, alegria. Está aqui no texto uma árvore para a gente colher alegria. Terminamos a nossa correção da interpretação de texto. Vamos para a página 186, falar um pouquinho sobre verbo. O que será verbo? Vocês já ouviram falar nessa palavra verbo? Bom, verbo então são palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno, tá? Daquele determinado acontecimento. Então, são palavrinhas que podem terminar em ar, er ou ir. E os verbos são palavras que são palavras, né, que podem acontecer no presente, no passado, e nós chamamos de pretérito, ou no futuro, tá? Vamos ler o texto, então, para a gente identificar os verbos que tem neste texto, para a gente entender melhor. Então, página 186, vamos ler o texto da borboleta. A borboleta arde G. Alcoforado Filho. Sobre a flor, pousa atenta, repousa e se alimenta. Se encanta e encanta com seus tons, seus azuis. Depois levanta o seu voo em volta no raio de luz. Filho arde G. Alcoforado, o bailado, primeiros movimentos, São Paulo, Scipione, 1992. Retire do texto a borboleta as palavras que estão em destaque e escreva-as no quadro abaixo. Então, nós temos aqui repousa, encanta e levanta, que são as três palavras que estão destacadas aqui de outra cor, azul. As palavras que estão em destaque no texto, que você acabou de ler, são classificadas como verbos. Mas como que eu sei que essas três palavras são verbos? Porque aqui elas estão indicando o quê? Indicando alguma coisa, não tá? Olha só, sobre a flor pousa atenta, repousa e se alimenta. Então, o que ela faz na flor? Ela repousa. Como que eu sei que repousa é um verbo? Vamos descobrir agora. Bom, como que eu sei então que repousa é um verbo? Porque a ação da borboleta foi repousar naquele lugar lá, no caso na flor. Ela repousou na flor. Lembra que a professora falou que os verbos são palavrinhas também terminadas na primeira conjugação. Ar, er, ir. Então, primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, er. Terceira conjugação, ir. Então, a palavrinha repousa, se eu acrescentar o R, vai virar repousar. Então, eu transformo ela em um verbo. Então, repousar. Uma outra ação aí que a borboleta fez foi qual? Ela se encanta, tá? Se encanta com os tons azuis. Então, como que eu sei que essa palavrinha é verbo? Através da ação e através também que se eu colocar o R,
vai ficar encantar. Então, também é um verbo, porque está terminada em ar. Encanta, encantar. Depois, ele trouxe pra gente um outro verbo que é levanta, uma outra ação da borboleta, tá? Se eu acrescentar o R, vai ficar levantar. Levantar. Então, vamos escrever aqui. Levantar. Bom, aqui no texto, ele só trouxe pra gente verbos terminados no ar, com a conjugação ar. Mas possui outros verbos também que terminam com er ou com ir. Outras palavrinhas, tá? Como com er. Palavrinhas com a conjugação, com a segunda conjugação terminada em er. Pode ser comer, comer, beber, comer, beber. Um verbo terminado com ir. Ir, dormir, dormir, tá? Dormir, sorrir, sorrir. Então, são palavras aqui que são verbos. Não quer dizer que naquela frase eles tenham que estar com essa terminação aqui, com ar, com er, com ir, não. Igual aqui no texto a gente viu. Repousa não está terminada com ar, tá? Mas repousa é um verbo. Então, eles não precisam estarem terminados com ar, er, ir, não, tá? Então, você que vai ter que o quê? Que verificar se aquela palavrinha pode ser que ela esteja na primeira conjugação, que é ar, segunda conjugação, er, ou terceira conjugação, ir, tá bom? Os verbos, eles possuem também alguns tempos, tá? Como tempo presente é o que está acontecendo agora, neste exato momento, presente. Passado ou pretérito é o que aconteceu ontem, é o que aconteceu hoje de manhã, tá? Porque o de manhã já passou, já aconteceu, já foi, tá? Então é passado. Futuro é o que ainda vai acontecer. Pode ser que aconteça mais tarde, pode ser que aconteça amanhã, tá? Pode ser que aconteça daqui a alguns anos. Então, futuro ainda vai acontecer. Então, a palavrinha do verbo, o verbo, pode ser que ele esteja no presente, no passado e no futuro, naquela frase ou naquele texto. Vamos pensar então numa frase do presente que esteja acontecendo agora. Vamos escrever então. Ele estuda. Ele estuda matemática. Ele estuda matemática. Qual é o verbo que está nessa frase? Que está acontecendo? Essa frase tem um verbo. Qual é a palavrinha verbo? Qual é a ação aqui? Ele estuda matemática. O que ele está fazendo? A ação dele, ele está estudando matemática. Então, aqui o verbo no meio, ó. Estuda é o verbo. Por que ele é verbo? Porque se eu acrescentar o R aqui, ó. Se eu vou colocar aqui, ó. Se eu acrescentar o R aqui, vai virar estudar. E as palavras terminadas em ar, tá? Ela é verbo. Então, a palavrinha aqui, ó, eu acrescentei o ar, eu já sei que é verbo. E eu sei que a ação dele é o quê? O que ele está fazendo? Ele estuda. Então, se ele estuda naquele momento, tá? Então, é o presente, tá acontecendo agora. Bom, aqui no passado, que é pretérito. Então, em alguns livros vem pretérito. Outros livros
vem passado. É a mesma coisa, tá bom? Uma frase, então, que já aconteceu. Essa frase tem que ter um acontecimento que já passou. Vamos colocar assim. Mamãe escreveu uma carta. Mamãe escreveu uma carta. Qual é a ação que a mamãe fez aqui? Qual é a ação que a mamãe praticou? A ação foi de escrever uma carta, não foi? Escrever. Então, o verbo aqui é escreveu. Olha só, se eu colocar o R, tirar o U e colocar o R, né? Vai virar escrever. E eu já sei que quando a palavrinha termina em er, significa que está na segunda conjugação ali do tempo do verbo. Então, é uma palavrinha que é verbo. Escreveu é verbo, tá? E aqui aconteceu no passado. Mamãe escreveu uma carta, quer dizer que já aconteceu. Futuro quer dizer que ainda vai acontecer. Papai nadará amanhã. Papai nadará amanhã. Qual é a ação que o papai vai fazer? Ele vai nadar, tá vendo? Nadar é o verbo. Então, nadará aqui é um tipo de verbo. Se eu tirar o A aqui, vai ficar só nadar. E nadar, eu sei que é um verbo, por quê? Porque terminou em ar. E as palavras terminadas em ar, e ir, elas são verbos. Isso daqui ainda vai acontecer. Então, papai nadará amanhã. Futuramente, tá? Ainda vai acontecer. Página 187 para a gente fazer a leitura. Verbos são palavras que dão ideia de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Os verbos apresentam 3 tempos. Presente, a ação está acontecendo. Exemplos: canta, igual ela canta música, ela vende verduras, ela estuda muito. Pretérito passado, a ação que já aconteceu. Exemplos: eu cantei muito, eu vendi verduras, eu estudei as tarefas. Futuro, a ação vai acontecer. Exemplo: eu cantarei muito, eu venderei muito, eu estudarei muito. Veja os verbos conjugados nos 3 tempos verbais. Então, aqui nós temos um tipo de verbo, espalhar. Aqui ele está no pretérito, que é passado. Aqui ele está no presente, que é hoje. E aqui ele está no futuro, que ainda vai acontecer, amanhã. Então, pretérito passado. Eu espalhei, tu espalhaste, ele ou ela espalhou, nós espalhamos, vós espalhastes, eles ou elas espalharam. Presente: eu espalho, tu espalhas, ele ou ela espalha, nós espalhamos, vós espalhais, eles ou elas espalham. Futuro: eu espalharei, tu espalharás, ele ou ela espalhará, nós espalharemos, vós espalhareis, eles ou elas espalharão. Esta é a agenda de um estudante que precisa se organizar para o início do ano letivo. Ajude-o escrevendo verbo no futuro. Amanhã, dia. Então, vocês vão colocar uma data aqui. Comprarei cadernos. Por quê? Porque ele ainda vai comprar cadernos. Ele não comprou. Então, isso aqui vai acontecer amanhã, futuramente. Então, comprarei. Vamos conjugar o verbo ensinar. Ensinar termina com ar.
e está na primeira conjugação do tempo verbal, porque ele está terminado em ar, a palavrinha, tá? A ação do verbo ensinar, uma ação. Eu ensino as atividades, então a minha ação é ensinar. Eu tenho aqui singular e plural, então eu posso conjugar os verbos no singular, que é um elemento, ou no plural, que são vários elementos. Para eu conjugar o verbo ensinar no singular, eu o quê? Eu ensino. Ensino está no presente. Tu ensinas. Tu ensinas, quer dizer que você está ensinando. Ele ou ela ensina. Ele ou ela ensina, quer dizer, uma outra pessoa pode ensinar também naquele momento. Então, aqui nós temos os tempos do verbo e ele está no singular, esse verbo aqui. Aqui já é no plural. No plural já são vários elementos, né? Várias coisas que eu posso fazer. Então, ensinar no plural quer dizer que nós ensinamos. Nós ensinamos. Nós ensinamos, quer dizer várias pessoas, tá? Podem ensinar. Vós, vós ensinais. Vós ensinais. Eles ou elas ensinam. Eles ou elas ensinam. Então, nós conjugamos o verbo ensinar no presente. Quer dizer que está acontecendo agora, né? Que eu estou ensinando. Posso também conjugar o verbo ensinar no passado. Quer dizer que já aconteceu. Ensinar no passado quer dizer que eu ensinei. Eu ensinei fulano, tá? Já aconteceu. Eu ensinei. Tu ensinaste. Então, tu já ensinaste. Ensinaste. Ele ou ela ensinou. Ele ou ela ensinou. No plural agora, nós ensinamos. Nós ensinamos. Vós ensinastes. Vós ensinastes. Eles ou elas ensinaram. Ensinaram. Então, aqui está a conjugação do verbo ensinar no pretérito, no passado, quer dizer que já aconteceu. Então, quando uma dessas palavras estiverem aí escritas num texto ou numa frase, vocês irão saber que estão no tempo do passado. Vamos agora para o futuro. Ensinar no futuro quer dizer que ainda vai acontecer. Vamos então conjugar o verbo ensinar no futuro, então. Eu ensinarei. Eu ensinarei. Tu ensinarás. Tu ensinarás. Ele ou ela ensinará. Ensinará. Quer dizer que ainda vai ensinar. No plural agora. No plural
Vós ensinareis. Vós ensinareis. Eles ou elas ensinarão. Eles ou elas ensinarão. Então, quando uma coisa vai acontecer futuramente, no tempo aqui do futuro, o ão aqui não é com M no final, é com A, ó tio. Por quê? Porque ainda vai acontecer. Então, ensinarão, é o ão, tá? No A, ó tio. Lembrando que no presente e no passado, eu coloco AM, ensinaram. Aí é diferente, eu não falo ão, eu falo ensinaram, tá? Então, cuidado para não confundir aí. Somente no futuro que vai ser terminado com ão, ó tio. No presente e no passado vai ser terminado com AM, o eles ou elas, tá? Nós aprendemos que verbos são palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno que acontece naquele determinado ambiente. Então, eu posso fazer a pergunta, né, naquela frase que está o verbo, se eu não sei, né, qual palavrinha naquela frase que é o verbo, a professora colocou aqui, ó, eu ensino português. Eu não sei qual palavra que é o verbo. Como que eu faço para descobrir qual palavra que é o verbo? Eu posso perguntar que ação aqui que a pessoa está fazendo, que ação eu estou fazendo, né? Eu estou ensinando, não estou? Então, eu já achei o verbo aqui, ó, ensino, ensino. Ou eu posso também acrescentar, né, o ar, o er ou o ir. Aí eu vou ver na palavra qual que vai dar certo. Se vai dar certo eu acrescentar o ar, se vai dar certo eu acrescentar o er, ou se vai dar certo eu acrescentar o ir. No caso aqui, ensino, eu posso estar acrescentando o quê? Tirar o o e acrescentar o ar, que aí eu sei que transformou aqui em ensinar, tá bom? Então, você pode descobrir o verbo através dessas duas opções aí, tá? Bom, vocês irão responder a página 188 e 189, tá? Então, respondam essas duas páginas sobre os verbos e amanhã a gente faz a correção. Por hoje é só. Amanhã, revisão de ética, tá? Amanhã nós também vamos fazer a revisão de ética. Beijos, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.